E hoje eu passei no nosso zap do Espaço da Fé a mensagem sobre o quociente de inteligência espiritual. Talvez seja este o assunto de inteligência mais importante que existe, e da qual flui ou se integram todos os demais tipos de inteligência. A inteligência espiritual, ela é nobre, sublime. Ela é a mais importante de todas. E nós, quando falamos em inteligência espiritual, nós não estamos falando de religiosidade, só da minha relação com Deus. Nós estamos falando também da natureza com que nós fomos criados. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus e somos um espírito. Temos uma alma e habitamos um corpo. Então nós somos um espírito. Adão era espiritualidade 100%. Nós perdemos a espiritualidade quando nosso caráter foi manchado pelo pecado. Agora vamos entender um pouquinho sobre o que é inteligência para nós fazermos a conexão. Inteligência é um processo de decodificação de informações que transforma as informações em ações, atitudes, pensamentos, e decisões, reações. E na verdade só os seres humanos têm essa inteligência capaz de decodificar e julgar por decisão e não por instinto. Os animais têm reação por instinto. Eles matam para comer, eles reagem por sobrevivência, fogem ou atacam de acordo com a sua conveniência de sobrevivência. E o ser humano não. O ser humano chama para conversar, o ser humano dialoga, comunica, fala, cria paz, cessa a guerra ou faz a guerra e acaba com a paz. Faz parte da inteligência ou da desinteligência do ser humano, porque onde existe inteligência também existe desinteligência. Eu separei dois textos para a gente ler. O primeiro texto é Colossenses 1, verso 9. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui o texto, o apóstolo Paulo fala de três virtudes extraordinárias: conhecimento da vontade de Deus, sabedoria espiritual e inteligência espiritual. Porque existe conhecimento natural, sabedoria natural e inteligência natural. Mas Paulo ora para que os irmãos, os cristãos, tenham conhecimento da vontade de Deus, conhecimento de Deus, sabedoria de Deus e entendimento ou inteligência de Deus, inteligência espiritual. Efésios capítulo 1, verso 18, Paulo ora pelos irmãos da igreja de Efésios. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha, Paulo está dizendo: se vocês tiverem olhos iluminados, inteligência espiritual, vocês vão descobrir por que vocês são chamados, e vocês vão
descobrir as riquezas da gloriosa herança dele em nós. Que coisa linda isso. Quanto mais inteligência espiritual nós adquirimos, mais rico nós seremos. Ricos de quê? Ricos da herança gloriosa que Deus depositou em nós, ou que Ele nos prometeu. Então a inteligência, sendo um processo de decodificação das informações, o meu corpo é capaz, por si mesmo, por capacidade de criação, de responder a essas necessidades espirituais. Como o meu espírito. Eu sou um espírito e tenho uma alma. A alma tem uma capacidade que o apóstolo Paulo chamou de olhos do coração. E que os neurocientistas chamaram de ponto de Deus. É uma área do nosso cérebro, mais ou menos próximo da orelha. Não tem nada a ver, quem tem orelha grande não é inteligente, quem tem orelha pequena, não tem nada a ver. Mas aqui próximo da orelha, no lóbulo, nessa região aqui chamada lóbulo temporal, existe uma região dele, que quando a pessoa está fazendo oração, está ouvindo louvor, está entrando assim num estado de introspecção, essa área é ativada no cérebro. E ela responde com ativação e ela comanda para o corpo uma sensação de paz, de conforto, de alegria. Então Deus preparou o nosso cérebro, isso os neurocientistas descobriram, chamado ponto de Deus, módulo de Deus, mas que o apóstolo Paulo já chamava de olhos de quê? Do coração. Os olhos do coração de vocês precisam ser iluminados. Eu oro por isso, a fim de que vocês conheçam a esperança da qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A gente vai conhecer isso. Na visão secular, a inteligência espiritual, que eu coloquei como QES, e os ingleses ou americanos chamam de QS, porque espiritual com eles começa com S. Existe um casal, Dana Zohar e Ian Marshall. Eles disseram que o consciente espiritual se refere ao que somos, aos nossos valores, aos nossos significados, às coisas que fazem a vida ter sentido e propósito. É uma terceira inteligência, segundo eles, porque eles também falam da inteligência intelectual e da emocional. Mas aqui pegando somente essa parte que é uma referência àquilo que somos, os nossos valores, os nossos significados, as coisas que fazem sentido da vida, o nosso propósito. O Instituto Brasileiro de Coaching, chamado IBC, ele relaciona vários sentidos ou várias características de uma pessoa com inteligência espiritual. Possui desejo de servir tanto em meio ambiente quanto a outros, tanto o meio ambiente quanto aos outros seres humanos, aprecia a diversidade do mundo, vive o presente, procura superar a expectativa, apresenta visões e valores aos indivíduos à sua volta, encara desafio, dispõe de inovação e criatividade. Vou pular lá na frente. Consegue ser flexível, respeita a opinião dos outros, evita causar danos aos outros, tem compaixão. Vou acrescentar aqui que não está, tem humildade, possui senso moral, age com espontaneidade, revisa constantemente seus valores, pois os mesmos podem mudar com o tempo, e acredita na vida.
são percepções da inteligência espiritual na vida secular. Então você vê que a espiritualidade não é só a minha comunhão com Deus, como são os valores que nós temos dentro de nós. E a apresentação para o exterior do propósito de nossa vida. O pastor Djalma Pinho, carioca pastor, ele também é uma pessoa que trabalha no desenvolvimento humano. Ele diz o seguinte, na teoria das ideias angulares para desenvolvimento da inteligência espiritual: a inteligência espiritual foi dada por Deus para o homem cumprir o seu propósito. É muito forte isso daqui. Ele divide o ser humano, ou ele caracteriza no ser humano 3 tipos de inteligência: a biológica, a emocional e a espiritual. Claro, existem outras. A biológica é o seguinte: ninguém precisa dizer para nossas células, para os nossos neurônios, para o nosso organismo o que ele tem que fazer. Ele já tem inteligência própria. Ele sabe o que tem que fazer. Ele recebe informações e passa informações. Ele comunica informações. O seu corpo tem inteligência. Quando o seu estômago ronca, quer dizer, você está com fome. Ele está dizendo, ele está falando para você. Quando você tem um inchaço, o teu corpo está falando para você, dizendo, tome cuidado porque existe aqui um hematoma, tem uma ferida aqui, tem uma situação para se cuidar aqui. Quando tem febre, está dizendo, tem uma infecção em algum lugar. É o corpo falando. Quando estamos muito cansados, normalmente a pessoa entra numa estafa, numa fadiga, e é o corpo falando, eu estou no limite. E quando se tem uma dor de cabeça, às vezes é aquela carne que você comeu e não digeriu. Ele está dizendo para você, na próxima, coma menos ou coma menos gordura. É uma forma que o corpo está falando. Então a inteligência biológica tem muito a ver com toda a criação de Deus. Todo ser vivo tem inteligência biológica. Agora, na questão da inteligência espiritual, segundo o pastor Pinho, ele diz o seguinte, que o cristianismo tem vantagens no aspecto da religião, algo que é possível perceber ao estudar como Jesus faz a transformação do ser humano. É perceptível que ele usa 2 tipos de mensagem: a mensagem do amor e a mensagem do reino. No amor, ele reorganiza a área afetiva interior. Se eu tenho organização afetiva, eu direciono o meu amor e a minha paixão para com as pessoas e para mim mesmo. E na mensagem do reino, ele reorganiza a área sistêmica, respondendo às 5 perguntas fundamentais da vida. Quem eu sou? 2. De onde eu vim? 3. Por que eu estou aqui? 4. Qual é o meu potencial? E 5. Para onde eu vou? E essas questões são respondidas por Jesus Cristo quando ele fala do reino. A gente entende todas as regras do reino, os porquês da vida, quando ele fala a respeito disso. Para o pastor Djalma Pinho, quando você tem inteligência espiritual, você consegue entender a sua personalidade e fortalecer a sua identidade. Você alinha seus valores com o propósito da vida.
Você cria novos padrões mentais para o seu cérebro e vive em alta performance. Você estabiliza e governa as suas emoções. Você aprimora a sua fé e atributos espirituais. Acaba com a procrastinação, o deixar para depois, e potencializa a produtividade e o seu foco. E constrói bases espírito-emocionais para ser um empreendedor de sucesso. Então olha que lista de coisas tremendas que a inteligência espiritual faz, na opinião do Dr. Pinho. Já o pastor Marcelo Fraga, ele é da Igreja Batista Atos, ele diz: as pessoas com alto quociente de espiritualidade, ou consciente de caráter, ele diz aqui, eles têm muito mais realização e propósito, e geram famílias fortes e atraentes, que geram corporações baseadas em princípios e são modeladoras, que por sua vez geram uma sociedade com valores fundamentados. Não foi por acaso que Jesus focou geração de discípulos com atenção no quociente espiritual, mais que no quociente intelectual ou no emocional, para gerarem famílias e igrejas saudáveis e servidoras, transformando a sociedade onde vivemos e construindo um mundo novo, abençoado. E as empresas hoje estão seguindo esses princípios, estão buscando, aliás, seguir esses princípios. Agora, eu quero passar para vocês, corri aqui com essas introduções, para mostrar os fundamentos bíblicos do quociente de inteligência espiritual. Então, eu trouxe aqui a seguinte ideia: o quociente espiritual na visão secular e o quociente espiritual na visão cristã, e agora o quociente espiritual fundamentado nas Escrituras. Primeiro, Gênesis 1:26: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O texto continua falando sobre esse poder de dominar, mas aqui nós encontramos um princípio da imagem e semelhança que propicia relacionamento com Deus e comunhão com Deus. Meus irmãos, se Deus não nos fizesse a sua imagem e semelhança, nós não teríamos inteligência espiritual. Somente os seres humanos têm inteligência espiritual, presta atenção. Os demais têm inteligência biológica, têm uma inteligência de sobrevivência, mas não espiritual. Terceiro lugar, nós temos aqui mais um texto da Bíblia, Efésios 1:18, que eu li no início. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que temos aqui a capacidade de conhecer as realidades espirituais disponíveis em Cristo para um viver cristão sábio, pleno e frutífero. Em quarto lugar, Filipenses 4:11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui nós encontramos a capacidade de enxergar nas crises as possibilidades e as oportunidades, e não nos deixar abater em momentos difíceis
mas de fazer das dificuldades e das lutas fontes de crescimento e aprendizagem. Conhecimento do significado real da palavra entusiasmo e de viver uma vivência cristã prática. O que é entusiasmo? A palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro. Deus dentro. A pessoa com Deus dentro, ela é cheia de energia. Isso chama entusiasmo. Ela é cheia de força. Ela consegue tirar a força da fraqueza. Ela consegue sorrir em meio à tristeza. Ela consegue reagir em meio à adversidade. Entusiasmo é Deus dentro. Se você colocar Deus dentro, você supera as crises. Você avança com inteligência espiritual. Quinto lugar, nós temos um texto que diz, Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Aqui encontramos a capacidade de transformar trevas em luz. Inteligência espiritual é brilhar com as qualidades cristãs de integridade, lealdade, equidade, fidelidade, honestidade, ética, afetividade e outros valores em um mundo que vive em trevas da desonestidade, da corrupção, da negociação de valores, da mentira e da falsidade. Nós somos a luz do mundo. Nós podemos brilhar no meio da escuridão. Em sexto lugar, Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Este é o princípio da qualidade total da busca da excelência. Fazer o melhor sempre. Fazer sempre o melhor. Manter o princípio da qualidade total no topo. Tudo que vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não economize força, nem talento, nem capacidade quando você tem que fazer alguma coisa. Faça-o com todo o teu poder. Nós encontramos também em Efésios 6, do verso 5 ao verso 8, mais um fundamento. Diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer ao Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Isso é o princípio do comprometimento, e saber que nada fica impune diante de Deus, pois tudo Ele nos pedirá conta. É o princípio da mordomia. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para o Senhor. Tudo que está na nossa mão não é nosso, é dele. Oitavo lugar, Provérbios 4,18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui é o princípio da melhoria contínua, é outro princípio da qualidade total, que exige avaliação permanente de tudo que fazemos. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Vou repetir: nada é tão bom que não possa ser melhorado. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Se você é bom em uma coisa, pode ter certeza, você pode melhorar. Você vai ser melhor. Não que você tenha a obrigação de exigir isso de você, mas você tem potencial para ser melhor. Em nono lugar, Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui nós temos o princípio da responsabilidade de fazer a diferença. Os que têm sabedoria espiritual fazem a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus.
como filhos de Deus, conscientes de sua verdadeira missão, que é servir a Deus, servir ao próximo. E finalmente nós temos o Salmo 1, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Inteligência espiritual, ela pode ser desenvolvida através da meditação da palavra de Deus. Você medita e você cresce. Você